Boa tarde. Nesse último episódio da temporada, em que procuro encontrar uma forma de expressão que seja inteligível tanto para os juristas como para os economistas, eu vou tratar da crise de valores especificamente brasileira. Enquanto cientistas sociais, tanto os economistas como os juristas procuram se expressar de uma forma lógica. Embora, quando tratemos da questão do valor, possamos ser, às vezes, ideológicos e dogmáticos. Uma das falácias comuns entre nós, quando tratamos do conceito de valor, é julgar que o valor intrínseco, por exemplo, significa que o ouro e a prata, tendo servido durante vários séculos de suporte às peças monetárias, seriam o conteúdo dessas peças e não apenas a sua sustentação física. No caso de conceito de valor de troca, costumamos incidir até os dias de hoje numa falácia semelhante, ao imaginarmos os bens e serviços que podem ser comprados como objeto e conteúdo do valor. Não podemos esquecer que valor e realidade pertencem a esferas diferentes. A passagem abrupta do é para o deve ser, do is para o ought, é um salto lógico que se tornou conhecido com o apelido de guilhotina de Hume, porque foi pela primeira vez identificada pelo pensador David Hume no seu tratado da natureza humana. Esse erro lógico, como se fosse uma guilhotina, decepa o nosso pensamento. Devemos, por outro lado, fazer um mea-culpa sobre vários equívocos que temos cometido no Brasil ao tentar solucionar os sucessivos períodos de instabilidade monetária. Nosso país é um excelente campo de observações desses equívocos, que decorrem quase sempre da confusão entre dois diferentes conceitos e elementos do valor, que são a validade e a eficácia. Na ditadura Vargas, da década de 1930, visando enfrentar uma questão de falta de estabilidade de preços, foi editado o Decreto 23.501 de 1933, que impôs o curso forçado do mil-réis-papel. Ou seja, naquela ocasião, quisemos impor a estabilidade dos preços à força. Embora tenha tido a sua constitucionalidade reconhecida, esse decreto não deu certo na prática e a situação por ele criada acabou gerando problemas que causaram, algum tempo depois, um outro golpe de Estado. A ditadura militar de 64 veio para se opor em termos monetários à ditadura varguista de 1930. Mas, ao invés de revogar o decreto 23.501 de 1933, o governo militar decidiu retroceder ao conceito do antigo valor imposto que provinha da antiguidade. Tal procedimento, além de se revelar
também ineficiente, gerou um monstrengo denominado correção monetária, que sobrevive até hoje, cerca de 56 anos depois de ter sido inventado. Através da correção monetária, o poder aquisitivo foi transformado, como se isso fosse possível, numa instituição superior à moeda, com força e capacidade para corrigir a moeda nacional e permitir que alguns setores convivessem com a inflação. Foi uma prestidigitação que pode ser assim explicada em seu mecanismo essencial. Apurou-se, no primeiro trimestre de 1964, a relação entre os poderes aquisitivos do dólar e do cruzeiro, com o que se obteve um índice que foi transformado em indexador. Pelo decreto 54.252, de setembro de 1964, no seu artigo 4º, foi imposto o valor de 10 mil cruzeiros a cada uma obrigação reajustável do Tesouro Nacional. Obedecendo ao comando da Lei 4.357, de 16 de julho de 1964, e legislação subsequente, essa quantia de 10 mil cruzeiros passou a ser reajustada anualmente, depois semestralmente, depois trimestralmente, depois mensalmente e depois diariamente, com base na oscilação daquele poder aquisitivo apurado no primeiro trimestre de 1964. As percentagens e frequências desses reajustes, dessa indexação compulsória, eram adrede selecionadas para incidir sobre atos e contratos praticados em alguns setores então considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico brasileiro. Tais setores passaram a considerar que as quantias em cruzeiros com as quais eles lidavam eram imunes à inflação, uma vez que eles eram periodicamente beneficiados por reajustes oficiais, mesmo depois dos atos estarem definitivamente constituídos ou terem se transformado em objeto da coisa julgada. Esse expediente fez com que o dólar, clandestinamente, incidisse sobre determinados atos jurídicos nacionais, em favor de algumas pessoas e em detrimento de outras, numa violação escancarada ao princípio da igualdade formal de todos, o princípio da isonomia, da igualdade perante a lei. Para sermos muito francos, essa incidência promovida pela correção monetária beneficiava os mais ricos, em detrimento da grande quantidade de pessoas mais pobres. Ao fim de algum tempo de aplicação desse sistema, a ordem de valores, em geral, sofreu uma inversão. E isso contaminou o espírito nacional e deu lugar a uma ideologia que precisa ser demolida. Eu queria agradecer a todos pela atenção até hoje. Eu espero ter exposto numa linguagem acessível a gravidade que ameaça a moeda nacional e que exige que nós façamos
uma reforma monetária como medida preliminar ao que vier a ser feito posteriormente para que possamos sair dessa crise econômica.